Seja muito bem-vinda à nossa conversa de coordenadora para coordenadora. É um papo sincero, uma conversa muito direta sobre os problemas que a coordenadora enfrenta com os professores. Eu sou a Marcélia e o tema de hoje é como dar conta das tarefas na coordenação. As tarefas pedagógicas e burocráticas, com segurança e sem sobrecarga. E como eu disse, é uma conversa sincera e que bom que você está aqui, porque de verdade, agora nos últimos meses do ano, o quanto antes você conseguir organizar a sua rotina, melhor vai ser para você dar conta, ter segurança e ainda aquele alívio de ufa, missão cumprida, não é? Sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui assistindo no ao vivo, ou você também que está assistindo aí no gravado, aqui no Instagram ou também no YouTube. O fato é que falar deste assunto traz uma importância, principalmente no momento de tanto desgaste. A gente vai se aproximando, né, da reta final do ano, cansaço, sobrecarga. E o que você vai aprender comigo então neste vídeo? De verdade, dar conta das tarefas da coordenação, tanto pedagógica como burocrática, com muita segurança, é você conseguir entender primeiro, né? O que é burocrático? Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. O que é burocrático, o que é pedagógico, antes de mais nada. Pedagógico são as tarefas ligadas ao desenvolvimento dos alunos. Então, acompanhar a aula, analisar o planejamento, reunião de formação, são tarefas pedagógicas. E as tarefas burocráticas? São tarefas ligadas a planilha, sistema, abastecer notas, rendimento dos alunos, projeto político-pedagógico. São partes burocráticas no que eu quero dizer para você aqui. Deu para entender, então? Tarefas pedagógicas e tarefas burocráticas, para que você, então, consiga entender a melhor maneira de dar conta das tarefas, das duas maneiras, pedagógicas e burocráticas, com segurança na coordenação. Mas você não vai aprender aqui que é uma forma de você se sobrecarregar, deixar de fazer a hora de almoço, ter que levar para casa. E às vezes tem coordenadoras que confundem, né? Que para dar conta de tudo, eu preciso me desdobrar, fazer mais, até coisas que não são do meu papel, levar para casa, tá tudo bem, porque eu me concentro melhor em casa, a gente acaba confundindo. Assim como também muitas coordenadoras confundem que dar conta das tarefas na coordenação é também fazer a parte do outro, a parte da direção, a parte do professor. E o pior, que quanto mais eu fizer na coordenação, mais produtiva eu vou ser, uma boa coordenadora. Não é. Para você dar conta das tarefas pedagógicas e burocráticas, com segurança e organização, é o que você vai aprender agora comigo. É a oportunidade de você saber exatamente como organizar o seu dia para terminar com a sensação de missão cumprida. Ufa, eu dei conta. Chegar no final da semana consciente que algumas tarefas ficaram pendentes, mas está tudo bem, porque o mais importante você conseguiu concretizar e ter a sensação de que metas você alcançou. Ai, metas eu consegui realizar. É a sua oportunidade, enquanto coordenadora, de estar aqui comigo e aprender como organizar a sua rotina no dia, dar conta das tarefas pedagógicas e burocráticas e ainda assim conseguir almoçar em paz, tomar aquele cafezinho no meio do dia, porque é necessário. E isso mesmo que você atue em dois cargos na escola. E quando eu digo dois cargos, o que eu quero dizer? Às vezes você atua como professor e coordenadora, só metade do período, mesmo que você atue como coordenador e às vezes acaba realizando tarefas de secretaria. Nós conversamos com coordenadoras de várias regiões do Brasil e há unidades escolares, eu não sei se é o seu caso, que nem tem secretaria. Nem tem uma secretária, é a coordenadora que acaba desenvolvendo as duas funções. Em outros casos, mesmo que você atue como coordenadora e às vezes acaba cumprindo a falta de uma diretora que por motivo tirou licença ou da vice, você acaba acumulando mais tarefas. Então, mesmo que você se encontre em uma dessas situações que eu acabei de falar aqui, você vai aprender sim a dar conta das tarefas burocráticas e pedagógicas sem se sobrecarregar e com muita segurança. Quando a coordenadora Júlia, a coordenadora Débora e a Mari Selma, todas inclusive, por coincidência ou não, trabalham na rede pública, elas descobriram essa maneira e aplicaram na sua rotina, elas não só conseguiram ter segurança para dar conta das tarefas, diminuíram a sobrecarga, como também tiveram mais tempo para outras ações, como por exemplo foi o caso da Júlia. A Júlia é coordenadora da rede pública Educação Infantil. Quando ela conseguiu aplicar as estratégias e entender a melhor maneira de dar conta das tarefas na coordenação, ela conseguiu almoçar. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes hoje, essa semana aí, você teve que pular a hora de almoço ou na hora do almoço acabou realizando outras tarefas? Quando a Júlia entendeu essa maneira e aplicou, ela conseguiu almoçar em paz.
A Maricelma, coordenadora também da rede pública, tanto do segmento desde a educação infantil até o ensino médio, mesmo com essa grande demanda, ela consegue concluir a tarefa com tudo em dia e ainda com a sensação de alívio todos os dias na coordenação. A coordenadora Débora, todas elas são alunas do método Liderar com Sutileza, Liderizouro. E a Liderouro Débora, ela ainda diz assim, colocou lá no grupo do Telegram esses dias das alunas e compartilhou. Falou, ufa, essa semana eu consegui cumprir com todas as minhas metas. Teve alguns contratempos, sim, mas eu consegui cumprir com as minhas metas da semana. Quando a gente fala essas situações, parece até mágica, né? Você fala, meu Deus, será? Será que eu consigo também? Consegue sim, é só aplicar o que você já está aprendendo aqui comigo. A melhor maneira de dar conta nas tarefas da coordenação, com segurança, tanto tarefas pedagógicas e burocráticas, é ter muito cuidado para não se perder, focando mais em papel e menos no seu papel. E eu vou te explicar sobre isso, porque assim como você, eu cometi muito esse erro que eu vou te contar. Focar mais em papel do que no meu papel na coordenação. Quando eu digo focar em papel, é nas ações burocráticas. Muito cuidado, principalmente agora, nessa reta final do ano letivo, nós temos muitas coisas para resolver. É finalizar e reavaliar a proposta, né, PPP, projeto político pedagógico, realinhar a rota com os professores, os projetos, feira literária, Copa do Mundo, projetos e coisas que a gente tem que realizar, tanto a parte de documento, relatórios que também são cobrados pelo sistema de ensino sobre os alunos, como também do pedagógico. Então, facilmente, eu me perdi. Assim como você vai se identificar com o que eu vou contar aqui. Então, eu me via muitas vezes presa ali, focada nos projetos e falando assim, eu tenho que falar com a professora Marli. Mas hoje não dá não, porque esse projeto aqui eu tenho que terminar. E lá ficava o dia inteiro no computador, ou redigindo documento. E quando pensava que não, chegava ao final do dia, aquela sensação de frustração. Meu Deus, não acredito que eu esqueci de falar com a Marli. E na hora de manhã, você se programou para falar com a Marli, eu também. Só que as questões burocráticas foram me sugando e eu me dedicando mais ao papel do que ao meu papel de acompanhar e orientar e ajudar o professor. E a sensação de frustração, ela foi inevitável naquela situação. E a insegurança no outro dia para falar com o professor, porque eu adiei um problema ainda maior. Muito cuidado, então, porque a melhor maneira de você dar conta das tarefas burocráticas não é esquecendo do papel com o professor e focando no papel burocrático. Muito cuidado com isso. Porque é o seguinte, quando isso acontece, além de você se distanciar do professor, assim como aconteceu comigo, gera resistência, gera reclamação. Porque na hora que você for dar uma sugestão, apresentar um projeto, o professor vai falar, só sabe pedir, né? Agora, Marcelo, vai pensar, né? Às vezes eles pronunciam, outras vezes não é verbalmente, mas eles vão pensar o seguinte, agora Marcelo aparece aqui, né, para pedir as coisas, mas na hora que eu precisei, estava lá naquele computador. E você sem perceber, assim como eu cometi esse erro, por isso que eu não quero que você passe pelo mesmo. Que você, coordenadora, não passe pelo mesmo que eu, focando no papel e esquecendo o seu papel com o professor, se distanciando da equipe, piorando o relacionamento, criando uma crença de que você só fica lá no computador, que você não ajuda o professor, aumentando a resistência. E para piorar a situação, quando não dá conta do pedagógico, você leva para casa. É ou não é? Fazendo da sua casa a extensão da sua sala na coordenação. E aí, às vezes, você, ao invés de terminar ou focar no período dentro da escola, se concentrar no que é importante realizar, você acaba levando para casa. E ao invés também de ter esses momentos propícios para organizar e fazer as partes das tarefas burocráticas que são necessárias na coordenação, além de levar para casa, você também fica perdida para lá e para cá, correndo na escola. Ou então, que também já aconteceu muito comigo, é passar o dia lá só ajudando o professor, ajudando e muitas vezes fazendo no lugar do professor. É verdade, é ou não é? Às vezes, para a gente evitar o atrito, a gente pega aquela tarefa do professor e realiza. Ao invés de eu pedir para a professora refazer esse documento, deixa que eu faça esse relatório de novo, assim eu evito. A professora está com tantos problemas lá com os alunos que estão se mordendo. Dá o João aqui, professora, manda o João aqui para minha sala. Aí eu fico lá com as crianças. Não que eu não tenha que orientar e ajudar meu professor. Eu só não tenho que realizar no lugar do meu professor. E aí as tarefas pedagógicas eu fui fazendo até no lugar do meu professor, acumulei
as tarefas burocráticas, relatórios, documentos e outros sistemas, eu faço em casa. Não, faz assim. E quando eu penso que não, a minha casa virou a extensão da minha sala na coordenação. O problema disso acontecer é que quando você vai para outro dia na escola coordenadora, você está descansada? Você está recuperada mentalmente e fisicamente para lidar com os desafios daquele dia? Eu acredito que não, porque você não conseguiu descansar o tempo necessário. E a sua família? Como é que a sua família se sente? Todo dia, ao invés de você estar lá presente de corpo e mente com a sua família, você está lá documentando, fazendo um relatório, abrindo o computador, olhando até pelo celular, porque se eu abrir o computador, o marido vai achar ruim, então eu vou aqui pelo celular mesmo, mandando WhatsApp para os professores. E aí? Percebe que essas ações, elas nem de longe te ajudam a dar conta das tarefas burocráticas e pedagógicas com segurança, mas certamente geram sobrecarga, frustração, acúmulo e ainda a longo prazo te adoece. Também não dá para a gente listar só as tarefas, tá? Não é a melhor maneira de dar conta das tarefas listando. Eu sei que talvez é o melhor caminho, até mesmo que você aprendeu até hoje. E a gente vai listando, olha, hoje eu tenho que terminar o rendimento dos alunos no sistema, verificar se os professores lançaram as notas, estou falando das tarefas burocráticas, mas eu também tenho que analisar o planejamento. Eita, a Fernanda não entregou. Eu também preciso cobrar a Fernanda pelo planejamento que ela não entregou. Começa o dia, você já sabe o que precisa realizar. Só que qual é a tendência da coordenadora nesse momento? Pular para as tarefas mais fáceis que estão listadas. E eu não estou dizendo isso que você é preguiçosa, não, coordenadora, nada disso, ó, longe de mim. Acontece que assim como você, eu contava historinha. Aliás, a minha mente contava historinha. A sua deve contar. Muitas vezes sua mente não conta para você, ó. Depois você fala com a Fernanda para entregar o planejamento, foca aqui em terminar o rendimento dos alunos do sistema. Não, isso depois você faz. Quando bem da verdade, não era o mais importante continuar aquele documento no computador, aquela ação burocrática, mas sim a sua ação enquanto coordenadora, pontuar o professor por aquela entrega que não foi realizada, que vai atrasar a não entregar o planejamento, por exemplo, pode atrasar você verificar depois junto com a prova, bater se os conteúdos estão alinhados e por aí vai, séries de problemas porque aquela ação não foi feita no momento certo. Então, entende que quando eu listo, eu tenho a tendência a ser... Eu vou até repetir, desculpa, vou reformular aqui porque isso é muito importante, tá? Deu para entender que quando você, coordenadora, lista suas tarefas sem ter foco e prioridade, a tendência é realizar o que é mais fácil. O mais fácil, o que não gasta tanta energia, é talvez o que também você tem mais habilidade para realizar. E normalmente, parece ironia, mas não é mais fácil lidar com o computador, com papel, do que com pessoas, com professores e suas problemáticas. E eu me afasto da minha equipe, e eu foco no documento, e eu tenho resistência, e eu não tenho relacionamento. Eu tenho mais problemas para resolver do que tarefas realizadas enquanto coordenadoras, mesmo as burocráticas. Então eu preciso encontrar o equilíbrio nas minhas ações. Fez sentido isso para vocês? Tá fazendo? Coloca aqui nos comentários, você que está assistindo no gravado também, pode deixar que eu vou ler junto com a Carol e a gente também te responde. Vou só tomar uma água aqui. Nós estamos entrando agora num período letivo, que é os últimos meses do ano, de acúmulo de tarefas para coordenação, tanto pedagógicas quanto burocráticas. Então, quanto antes você aplicar o que eu estou ensinando aqui, organizar a sua rotina no seu dia, equilibrando as tarefas pedagógicas e burocráticas, mais segurança você vai ter para lidar com os desafios, melhorar o relacionamento com o professor, que vai te ter presente de corpo e mente, além da sua família também, que vai agradecer de você não ficar levando serviço para casa e nem problema da escola para resolver em casa. O que você precisa de verdade ter no seu dia é blocos de período. O que eu quero dizer com esses blocos de período, coordenadora? É você no seu dia ter um momento para cuidar das tarefas burocráticas, que são aquelas tarefas ligadas, como eu disse no início, né? Vale só revisar aqui, que eu já falei para quem chegou agora, que são tarefas burocráticas ligadas ao sistema, abastecer notas, documentos, e um período do meu dia para você colocar tarefas pedagógicas, acompanhar professor, análise de planejamento, reunião de formação,
se preparar para a reunião de formação, são tarefas pedagógicas. Se você equilibra a rotina do seu dia, a tendência não é mais você ficar perdida e nem focar só em uma parte e esquecer, né? Como eu disse, focar em papel e esquecer do seu papel na coordenação. Você consegue ter um equilíbrio nas tarefas para dar conta, sim, e no final do dia ter a sensação de missão cumprida, que parte da tarefa burocrática você realizou e parte da tarefa pedagógica você também realizou. E por que eu disse parte e não tudo? Porque tudo é muita coisa, gente. Tudo é muita coisa. Você não tem um dia só na escola, não. Nem tudo precisa ser resolvido em um único dia. Existem tarefas burocráticas, inclusive, que demandam mais tempo. Projeto político-pedagógico. É possível analisar agora nessa época do ano, reformular, fazer os ajustes para o próximo ano em um único dia? Claro que não. Como também analisar o rendimento dos alunos no sistema, por exemplo, dependendo da escola, com mais de 400 ou até 1.000 alunos. É possível? Por que não dividir em etapas? Até você pode fazer em um dia todo. Ah, Marcelo, eu consigo. Só que a que preço, a que custo? Se você passar o dia inteiro, coordenadora, focada no burocrático, qual parte do seu dia você vai dedicar ao pedagógico, que realmente é o seu papel direto na coordenação, para que o professor tenha um bom desempenho na sala de aula, para que você tenha segurança na hora de pontuar um professor, ou até mesmo segurança na hora de dar um feedback para a família sobre o desempenho do aluno. Se você não acompanha o processo, como é que você pode falar com o pai com segurança sobre uma situação que ele veio te questionar? Ou até mesmo quando você for propor ao professor agora um projeto da feira literária, da Copa do Mundo, das eleições, como? Se você nem sabe se aquele momento é ideal para o projeto que você quer realizar. Quando você tem equilíbrio, você também consegue dividir essas tarefas ao longo da semana, sem se sobrecarregar e sem se perder, principalmente no mar de tarefas imprevistos que surgem na coordenação. Então, parte do seu dia você vai colocar algumas horas de acordo com a sua rotina na escola. Então, tem coordenadoras aí que trabalham o dia todo, não é? Então, calculando que você trabalhe 6 horas por dia. Então, você pode colocar 2 horas por dia para o burocrático, as outras 4 horas para o pedagógico, ou 3 horas para cada parte, ou 1 hora para o burocrático e maior tempo para o pedagógico diariamente. E aí, Marcélia, mas é o seguinte, acontece que eu faço isso na minha agenda, eu até organizo aqui como coordenadora, eu sei o momento exato de realizar as tarefas burocráticas, que são a parte de documento. Acontece que os imprevistos é o tempo todo, eu não consigo me concentrar e tenho que levar para casa para resolver. É por isso que eu falei para você dividir em tempos menores. 1 hora de foco e concentração na coordenação, quiçá 50 minutos, se você comunicar o grupo, professores, secretária, olha, por favor, não me interrompa porque eu estou na minha sala na coordenação realizando um documento importante. Assim que eu terminar, eu venho te procurar. Anota o que você precisar. Diminui as interrupções, você não está se negando, você está tendo disciplina e organização para terminar uma tarefa com segurança na coordenação. E o professor vai respeitar o seu horário. É um hábito que você cria também se respeitar. Mas deu o horário combinado que eu marquei na minha agenda para terminar as tarefas pedagógicas e eu ainda não terminei. E agora eu também tinha planejado que é o momento de analisar o planejamento dos meus professores. Como eu faço? Eu tenho que ter disciplina. Como coordenadora, eu tenho que ter disciplina para cumprir com a minha agenda. Deu o horário, eu vou encerrar a tarefa planejada, eu anoto onde eu parei e eu sigo com a minha rotina de coordenador, o que eu havia planejado na minha agenda. E eu continuo no dia seguinte, de onde eu parei, no momento marcado para aquela ação burocrática, ou mesmo pode acontecer se for o pedagógico. Quando você faz isso, você vai desenvolver não só um hábito de se organizar, mas principalmente de ter segurança para se posicionar e dizer não, professor, eu não posso atender agora, eu preciso finalizar essa tarefa. Você vai conseguir se concentrar e concluir uma tarefa antes de passar para outra. E o melhor de tudo isso é que o seu professor, coordenadora, vai perceber em você o respeito e a atenção, porque no momento que você se dedicar para fazer uma reunião com o professor, você não vai estar com a cabeça pensando no documento que não terminou. Você vai estar presente de corpo e mente para o professor. E o que de verdade melhora o relacionamento, diminui a resistência às reclamações do professor, é uma coordenadora presente de corpo e mente, que se importa com o professor, que ouve as suas dificuldades, mas não por um ouvido e sai pelo outro, que ouve e colabora, porque naquele momento ela se concentrou no que realmente é importante. Pessoas, porque papéis são importantes,
Documentos são importantes numa escola, sem dúvida nenhuma, mas não mais importantes do que as pessoas, não mais importante do que o seu professor, coordenadora. Então, antes de passar a maior parte do seu tempo focado em documentos, cuidado, porque o que de verdade precisa de você é o seu professor, da sua atenção e orientação, da sua presença, da sua atitude. Não só para você ir lá e pedir alguma coisa, mas principalmente para você ver uma dificuldade e colaborar com uma estratégia. Esse é o nosso papel na coordenação, mas é fácil a gente se perder, porque as demandas são gigantescas. É muito fácil agora, no ciclo final do ano letivo, qualquer coordenadora, seja do ensino público ou do ensino privado, levar serviço para casa, levar serviço na hora do almoço, deixar até de almoçar, ou almoçar com tanta pressa para poder dar conta das tarefas. Eu vou te dizer, viu? Eu não só almoçava com muita pressa nessa época do ano, na coordenação, como eu cheguei a passar mal. A passar mal que eu digo, gente, era comer e vomitar, desculpa, mas aconteceu comigo na mesma hora. Foi aí que eu percebi que eu já estava no limite, que meu corpo já estava no limite. Foi quando eu também comecei a desenvolver estratégias como essa na coordenação para dar conta do burocrático e do pedagógico sem me sacrificar, sem sacrificar a minha família levando para casa, sem sacrificar o meu professor, atolando de solicitações em cima da hora, porque eu acumulava, ficava perdida lá no computador, redigindo documento. Quando eu via, já era a época da feira cultural e vinha com a feira cultural, gente, esse mês da feira. Mas agora? Não é agora, vamos fazer a feira, vamos fazer a feira. Então, quando a coordenação, assim como eu já vivenciei isso, eu não quero que você passe por isso. Esses programas que nós temos aqui nas lives, né? Então, nós temos lives, só lembrando, às vezes você não sabe quais são os programas que nós temos aqui no Instagram e também no YouTube. De segunda-feira tem um programa com a Carol, Estourando a Bolha da Coordenação, que é para você ver além dos muros pedagógicos, para ter segurança e equilíbrio emocional e lidar com os desafios com os professores. Às terças-feiras é o nosso bate-papo de coordenação, aonde eu trago sempre uma coordenadora, uma líder ouro do método Liderar com Sutileza, que resolve com segurança problemas com os professores. E ela compartilha experiência para que você não só veja uma luz no fim do túnel, para que se inspire, mas que veja que é possível e aplique na sua realidade. E nas quintas-feiras nós temos o programa que você está assistindo aqui comigo. É uma conversa sincera, de coordenadora para coordenadora, de problemas reais na coordenação, mas principalmente de estratégias para resolver com segurança, como o problema que nós estamos falando hoje, dar conta das tarefas na coordenação. E se a gente não tiver esse alerta, nós vamos nos adoecer, sentir frustrada, sobrecarregada e ainda culpabilizada por não ter dado conta das tarefas. Ora, porque a gente foca no papel, documentos burocráticos e esquece do professor. Aí quando chega no final do dia, a coordenadora tem aquela sensação, meu Deus, fiz tanta coisa e não fiz nada. É porque no fundo, você sabia que o mais importante era pontuar aquele professor, por exemplo, ter assistido uma aula, ter olhado o planejamento que o professor deixou na sua mesa. Só que aí você ficou tão focada no sistema e em outras questões e se distanciou do seu papel e bate aquela sensação de que você não fez nada. Esse é um problema real a ser discutido e melhor ter estratégias como essas que você está aprendendo aqui, para que isso não aconteça, para que você consiga mudar isso na rotina a ponto de ser como a Júlia, coordenadora da rede pública, que conseguiu almoçar em paz. Hoje eu consigo almoçar em paz. Olha isso, gente. Quanto tempo que você talvez não consiga almoçar sem ser interrompida? Sem ter que falar, estou na hora de almoço, estou na hora de almoço. Avisa que eu estou na hora de almoço. Tem que se esconder para almoçar. Sabia que eu já me escondi algumas vezes dentro da cozinha? Tô vendo a cena, não lembrei até o nome, gente. Como chamam de guarda-comidas? Onde guarda comida, mantimento lá? Esqueci, gente. Onde que guarda comida na escola? Não é armário, gente. Esqueci o nome do lugar lá que eu me escondia para comer. Não era refeitório, não era cozinha. É onde guardo os alimentos. De verdade, para que naquele momento ninguém me interrompesse. Olha que ponto a gente chega. Só que eu preciso me esconder do professor para almoçar em paz? Quando bem da verdade, o que eu, coordenadora, preciso fazer é ter uma organização no meu dia para que eu possa sim conseguir almoçar sem deixar, dispensa, obrigado Fabi, dispensa, isso.
Eu não preciso me esconder para almoçar em paz. Eu preciso ter uma organização na tarefa, aonde eu tenha clareza e os professores que naquele momento eu, coordenadora, estou descansando porque eu mereço e preciso. Agora é um momento que eu estou focada sim no burocrático porque eu preciso de concentração. Mas professor, esse é o seu momento. Agora estou presente de corpo e mente. E quando você desenvolve essa rotina no seu dia, você não só consegue dar conta das tarefas burocráticas e pedagógicas da coordenação, como ter segurança para lidar com os desafios, se posicionar com o professor, participar da vida dos alunos, propor estratégias e agora, na reta final do ano, ainda ter segurança para dar feedback para os pais. Porque como que você vai falar com os pais na reunião se você não tem clareza, não acompanhou o planejamento das aulas? Será que aquilo realmente foi ensinado ou aquele questionamento do pai faz sentido? E se o pai vier apontar que o professor não tem uma didática, não explica com clareza, tem gritado com o aluno, você vai ter segurança para falar para o pai que isso não acontece? Ou até mesmo para criar estratégias para evitar que o problema aconteça, se ficar presa só ao pedagógico? Perdão, se ficar presa só ao burocrático? Eu me atrevo a dizer que não. O mesmo acontece. Será que você vai conseguir redigir, junto com a direção, a proposta política pedagógica coerente com a realidade da sua instituição para o próximo ano de 2023? Se você passar o tempo todo fazendo tarefas do professor que são pedagógicas, só para evitar atrito, não tem que pedir, vai lá, pega a criança, ao invés de orientar, aluno grita na sala de aula, o professor te chama, ao invés de você ensinar o professor a lidar, você corre lá e vai resolver? Será que é dessa forma que você vai ter segurança? Eu acredito que não. O quanto antes você der conta das tarefas pedagógicas e burocráticas no seu dia de forma equilibrada, melhor vai ser o seu relacionamento com o professor e segurança para lidar com os desafios. Anota o que eu vou te falar agora, presta bem atenção. O burocrático na coordenação requer concentração. O professor requer da coordenação atenção. E o que você precisa no dia a dia é dedicar atenção ao seu professor, para que ele exerça o melhor dentro da sala de aula, desenvolva os alunos, para que você tenha segurança para se posicionar frente às dificuldades, resistências e reclamações, para que você tenha segurança na reta final do ano para propor projetos que realmente colaborem para o desenvolvimento dos alunos, para que você tenha segurança em criar estratégias para ajudar os alunos com dificuldades que estão aí correndo o risco de reprovar de ano. É possível, é real. É um problema sim dar conta das tarefas, mas é um problema ainda maior se você não aplicar as estratégias que você aprendeu comigo nesse vídeo. Eu espero que essa aula, porque foi mais do que uma live, foi uma aula completa nessa conversa de coordenadora para coordenadora, tenha trazido clareza e segurança, estratégia para que você organize sim a sua rotina para dar conta das tarefas pedagógicas e burocráticas na coordenação, sem se sobrecarregar e com muita segurança. Foi um prazer estar com você aqui. Deixa seus comentários aqui nesse vídeo. O que você aprendeu, o que fez diferença, qual foi a chavinha que virou, que aí mais esse conteúdo toda quinta-feira eu vou trazer para vocês aqui. Deixa também nos comentários qual é o tema que você quer ver, qual é o problema, coordenadora. Fala para mim, vai, de coordenadora para coordenadora. Deixa aqui nos comentários, no YouTube ou aqui no Instagram. Aqui, a hora que ficar gravado, coloca para mim aqui, ó, de coordenadora para coordenadora. Qual é o problema que você está enfrentando no último ciclo aí do ano, praticamente no último bimestre, para que eu e a Carol possamos te ajudar de todo o coração. Eu vou esperar seu comentário, hein? Obrigada, tchau, tchau e até o próximo vídeo.